O mais famoso quilombo que se tem notícia é o chamado Quilombo dos Palmares, né? Que muito provavelmente todos nós aqui já devemos ter escutado falar desse Quilombo dos Palmares, né? É uma referência positiva de um grupo social oprimido à época e que houve um agrupamento desses negros que, libertados naquele período, passaram a se organizar, né, em uma estrutura política para poder pensar quais seriam as estratégias do movimento negro para poder ampliar os direitos sociais dessa população mediante as necessidades que essa população e qualquer outro grupo de pessoa à época tinha, né? E aí o principal objetivo desse quilombo, né, era militar, inclusive de uma maneira defensiva, diante dessa estrutura social bastante ofensiva para a população negra. Outra interação não menos importante, né, contra essa opressão ocorreu na cidade de Salvador durante essa chamada Revolta de Malés, isso em 1835. Esse sistema, né, escravagista, ele vai perdendo aí a força no final do século XIX, mas ainda existente, porque nós temos algumas leis, inclusive, que vão, por exemplo, a gente vai falar daquela lei do sexagenário, né, que era os escravos acima de 60 anos estavam libertos, que inclusive eram paliativos para continuar o processo de escravização, ou seja, eu liberto alguns, se nós olharmos em teste, falar, não, eu sou muito bom, eu vou libertar alguns escravos, mas os outros não, né? E ainda assim, essa luta, ela vai tendo algum reflexo positivo só aí no início do século XX, né? Que a gente ainda tem um resquício desses processos de escravização que existem dentro da nossa sociedade de uma maneira geral, né? Esse movimento negro, ele vai criar algumas lutas pensando nos direitos de cidadania. Como nós já conversamos, a população negra sequer era compreendida como alguém que tinha direito à própria estrutura social. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na escola, os escravos não tinham direito a ir à escola, né? E aí houve um movimento pela necessidade dessa população frequentar os bancos escolares. E aí como que foi feito esse processo? Falou, olha, tudo bem, vocês podem ir para a escola, mas vocês só podem ir para a escola à noite e se tiver professor que queira dar aula para vocês. Ou seja, os negros não conseguiam nem professor e nem escola que funcionava à noite. Vamos pensar na quantidade de escolas que existia aí dentro da estrutura de Estado no século XIX, que a quantidade era bastante escassa. Nós não tínhamos uma quantidade expressiva de escolas como nós temos hoje. E se naquela época já existia uma seleção para as pessoas menos e mais favorecidas, inclusive para as próprias pessoas brancas, sobretudo que dirá para as pessoas negras, né, que muito provavelmente não conseguiam acessar os bancos escolares. Hoje, quando se tem o debate sobre as cotas, por exemplo, em concurso público e em universidades, para a população negra, existe um questionamento bastante amplo, sobretudo de organizações pensadas a partir de por pessoas brancas, de que não experienciaram e que não vivenciaram essa situação. Isso, na verdade, é uma reparação histórica para essa população que, naquela época, não tinha direito de ir para a escola. Mas se aí a pessoa fala assim, não, mas hoje eu tenho um grupo bastante expressivo de pessoas negras frequentando a escola. Só que essa reparação histórica vai fazer menção aos antepassados dessa população, né? Então, por exemplo, se eu sou negro e o meu pai
também negro, e meu avô também negro, e o meu bisavô também negro. Não, meu bisavô que não teve direito à educação, né, como hoje se consta na Constituição de 88, chamado de Constituição Cidadã, então subentende-se, e isso fica bastante explícito, inclusive se nós fizermos um recorte social, considerando inclusive a distribuição de renda e outros fatores de alocação da população negra que acontece em sua maioria nas periferias da cidade, né, em situações bastante precárias, não só de moradia, mas de outros recursos, como acesso ao hospital, a saneamento básico e outras estruturas. Isso é um reflexo do que aconteceu lá naquela época, porque se aquela população não tinha acesso à educação, muito provavelmente os seus descendentes também não tiveram, né? Então nós chegamos, por exemplo, à terceira ou quarta linhagem de pessoas que naquela época não tinham direito à educação, e isso tem um reflexo muito claro aí hoje. Por exemplo, muito provavelmente uma família a qual tem um poder aquisitivo bastante elevado, os seus filhos, netos e bisnetos, né, nas gerações posteriores, tem uma chance bastante elevada de ter acesso aos bens de direito que os bisavós tiveram. E o mesmo acontece no caso da população que não teve acesso a esses direitos. E aí existe um comparativo, né, bastante discrepante quando se fala, não, mas meu pai, eu sou descendente, por exemplo, de italiano, eu sou descendente, por exemplo, de japonês, né, que são pessoas que também merecem o nosso respeito, mas essas pessoas, quando migraram aqui para o Brasil, não foram forçadas, como aconteceu com a população negra durante o processo de escravização lá na África, né? E quando isso aconteceu, essa população chegou aqui e grande parte dessas pessoas, primeiro que elas eram livres para trabalhar, esse é o primeiro ponto. E segundo, essas pessoas recebiam terras, né, do governo à época para poder fazer o cultivo e sustentar sua família, coisa que não acontecia com a população negra, né? A população negra foi acorrentada nos navios negreiros, né, que vinham da África aqui para o Brasil e chegavam no porto. Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, de ir no mercado central ali em Salvador. E lá a gente consegue ver inclusive os grilhões, que são as correntes que acorrentavam a população negra, inclusive embaixo do mercado. E naquele espaço, quando a maré sobe, a água sobe inclusive sob a altura do peito. Então essas pessoas, à época que vinham acorrentadas, elas ficavam ali, inclusive esperando o período, né, de serem comercializadas. Então existe uma situação bastante diferente com relação a esses dois processos de movimentação, que a gente nem pode chamar a escravização da população negra de processo migratório.